E agora a gente quer falar sobre o retorno das aulas presenciais. Uma pesquisa mostra o que os brasileiros pensam sobre essa volta às aulas. Quem fala com a gente sobre essa pesquisa é a Priscila Branco. Priscila, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança, TV Aparecida. O brasileiro apoia ou não a volta às aulas? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. Obrigada pelo convite. Bom, a pesquisa, ela mostra para a gente, né, que 74% dos brasileiros não concordam com o retorno presencial às aulas de imediato. As pessoas preferem esperar um pouco mais para esse retorno presencial acontecer. Agora, Priscila, boa tarde. O que mais diz essa pesquisa em relação aos prazos para uma possível volta às aulas presenciais e como sugerem que seja, então, essa volta às aulas presenciais? Todos os dias da semana, dias intercalados, alternados? Como que deve ser? O que diz essa pesquisa? O que essa pesquisa perguntou, né, para além da pergunta se as escolas deveriam esperar um pouco mais, é entender como é que as pessoas estão avaliando, de fato, o prazo, né? E o que a gente tem é que quase 60% dos brasileiros, aí 57%, pensam no retorno, no mínimo, daqui a 4 meses para mais, né? Então, 4 meses, 6, até um ano ou mais de um ano. Então, apenas uma minoria, aí, menos de 13%, 14%, considera esse retorno daqui a um mês, e quase 20%, na verdade, não sabem avaliar, não têm, na verdade, certeza quando que seria uma boa época para retornar, para as aulas retornarem de modo presencial. A gente percebe que existe uma falta de confiança, principalmente por parte dos pais, né? Estão com medo de levar os seus filhos novamente para a escola. Essa pesquisa apontou qual seria a fonte desse medo, se dos filhos se contaminarem ou se dos filhos levarem o vírus para dentro de casa ou não? Essa pesquisa apontou isso? A pesquisa, ela perguntou se os pais concordam com um prolongamento do prazo, e isso ficou bastante evidente. E quando a gente perguntou em seguida qual seria esse prazo, o que a gente tem é que, no momento, num prazo mais curto, né, mais imediato, a concordância de levar as crianças para a escola ela é muito baixa. Uma parcela muito pequena da população, ela concorda que esse retorno possa acontecer daqui a um mês, por exemplo, né? Como eu falei, você tem a maioria das pessoas aí pensando no retorno de 4 meses para mais, e quase 20% não soube responder. Eu acho que tem bastante insegurança da população em relação aos protocolos, né, sanitários também, ou então diretrizes, quais diretrizes que as escolas vão seguir. Isso não é uma coisa que está certa para a população, elas não têm segurança sobre esses protocolos, então isso gera bastante insegurança nos pais em tomar essa decisão. Agora, Priscila, a gente sabe que tudo que é em torno, né, da Covid-19, nós vamos pegando parâmetros internacionais. Em outros países, alguns países as aulas já voltaram presenciais, outros voltaram, precisaram suspender, outros estão retomando gradualmente. Se a gente for fazer um paralelo dentro da pesquisa Ipsos mesmo, desse comportamento dos brasileiros com a realidade de outros países, o que a gente encontra de parâmetro? A Covid, o avanço da Covid, ela está em momentos diferentes ao redor do mundo, né? Tem países que já passaram por uma fase mais avançada da pandemia, enquanto outros têm uma subida de casos vertiginosa, como é o caso do Brasil ainda. Então, por exemplo, em países na Europa, por exemplo, né, você já tem, além do pico da doença ter passado, você ainda tem contágio, mas o pico da doença passou e você tem protocolos mais certos ou mais seguros dos governos, você já vê uma concordância maior das pessoas em voltar às aulas presenciais. Países que ainda estão em estágios complicados da doença, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a gente já vê um resultado muito parecido com o do Brasil em relação a essa concordância de não retornar às aulas no período de curto prazo. Priscila, a gente lembra aqui os Estados Unidos, que hoje é o país com o maior número de infectados e também de vítimas fatais
pela Covid-19. Lá nos Estados Unidos, as autoridades em grande parte do país decidiram que não vai ter mais ano letivo agora em 2020, só volta em 2021. Pela pesquisa que está apresentando, os brasileiros, a expectativa e a vontade também segue nessa mesma linha, porque 4 meses, terminou o ano de 2020, voltaria somente em 2021. O que mais essa pesquisa apontou para a gente poder analisar, né? Porque a volta às aulas presenciais, me parece, não é algo tão simples assim. Precisa de um grande reflexo, uma reflexão por parte das autoridades, em conjunto com as unidades educacionais e também com os pais. O que mais a pesquisa demonstrou que pode servir para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esse assunto, Priscila? Olha, eu acho que um dado muito interessante é 1 em cada 5 brasileiros não consegue sequer avaliar se o retorno às aulas deve acontecer em 4 meses ou então em 8 meses ou 1 ano, né? Então, isso quer dizer o seguinte, tem muita gente ainda desconfortável com o que está sendo proposto em relação à volta às aulas, né? Isso é um sinal de insegurança por parte da população. Então, eu acho que falta aí uma decisões, ou então parâmetros, diretrizes que façam com que as pessoas se sintam confortáveis em decidir sobre esse tema. Priscila, muito obrigada pela entrevista. A gente tem muito a pensar mesmo, até porque cada um está inserido numa realidade e a gente fica aguardando, né, as decisões das autoridades, dos especialistas em educação por todo o Brasil de como vai ficar então o ano letivo de 2020. Muito obrigada por trazer esses dados para a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada.